certo? Tá gravando. Pessoal, e eu vou começar com a nossa apresentação propriamente dita, tá? Então, a gente já vai dar um startup aqui, vou compartilhar com vocês a nossa aula. Eu peço que vocês façam anotações de dúvidas ou anotações que queiram levar a promover uma discussão, e a cada espaço de tempo de aula, eu vou dar uma paradinha e a gente vai tirar dúvidas, a gente vai discutir, tá bom? Todos me escutam ou não? Sim, sim, professor. Sim. Beleza. Sim. Qual é a telinha que aparece para vocês? Introdução à engenharia do trabalho. Muito bem, Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse material está disponível para vocês no SIGA-A, tá? Todos já estão com acesso ao SIGA-A? Sim. Sim. Conseguiram acessar os materiais? Alguém já deu uma olhadinha? Acessar, sim. Olhar, não. Ah, sim. Esse aluno é verdadeiro, gostei. Eu estou com o material aberto. Eu só consegui baixar o material, não vi ainda. Pronto. Pessoal, eu vou começar para dizer para vocês, vou me apresentar e vou dizer para vocês algo que eu considero muito importante sobre a disciplina de introdução, tá? Então, a gente acha que muitas vezes a disciplina de introdução, não precisa nem ir, porque é aquela aula que é só introdução, e aí eu vou dizer para vocês o que a gente vai efetivamente aprender nessa disciplina, tá bom? Eu peço aos demais colegas que não estão falando no momento, que desliguem o microfone só para a gente não ter ruído aqui, tá? E eu moro num prédio que do lado tem um parquinho, se caso esteja muito barulho, vocês me avisem, tá? Eu troco de ambiente aqui. Então, meu nome é Marcel Amorim, eu sou mestre em Engenharia de Produção pelo PEP, na UFRN, especialista em Gestão Ambiental, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, engenheiro eletricista. O senhor é satisfeito assim, professor? Não, faltaria o técnico de segurança do trabalho que a minha colega ali tem, lá do Instituto Federal, né? Mas eu tentei fazer e o pessoal disse, não, você não pode dar aula para você mesmo. Eu disse, não, então, paciência, né? Na hora que puder, a gente corre atrás para fazer. Experiência. Então, fui gestor na Universidade Federal de Sergipe, gestor de saúde e segurança do trabalho na Universidade Federal do Paraná, perito de adicionais ocupacionais, né, insalubridade e periculosidade da Justiça do Trabalho, TRT 21, coordenador de Engenharia de Segurança do Trabalho na UFRN, coordenador não de curso, coordenador da área de Segurança do Trabalho, diretor de ensino da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, e vice-presidente da A3P, né, a Agenda Ambiental da Administração Pública, e docente nas pós-graduações de Engenharia de Segurança do Trabalho dentro da cidade de Natal, UNP, UFRN, Estácio, tá? A enfermagem foi só Estácio. Nosso cronograma de aulas. Então, nós temos dia 13, 18 e 19 e 25. Nossas aulas ocorrerão às sextas e sábados, tá? Sendo sexta o período pegando tarde, final da tarde e noite, né? Então, seria de 18 às 22. E no sábado o dia inteiro, tá? Então, a gente espera 8, teoricamente, 8 às 12, 13 às 17. Se precisar ficar um pouco mais, eu não me incomodo, tá? O limite aí é até às 23 horas, porque a partir de 23 o professor tem que se retirar, tá? Mas estou à inteira disposição de vocês ao longo das semanas, mesmo não sendo dia de aula. Eu vou fornecer meu WhatsApp para vocês, já estou no grupo, tá? Meus contatos, e-mail, tal. O que tiver de dúvida, contacte o professor, tá bom? A avaliação nossa, ela é contínua ao longo do curso. Faremos 3 trabalhinhos, ou 3 avaliações, tá? E elas serão juntas, né, para fazer a média final. Será considerado aprovado nesta disciplina o aluno que apresentar a frequência mínima de 75% e nota final 7. Nosso programa de disciplina, tá? Nós vamos falar nesse primeiro momento de uma introdução à segurança e saúde do trabalho. Vamos falar das normas regulamentadoras, que é a parte legal que rege a segurança do trabalho, a saúde e segurança do trabalho. Vamos falar dos riscos ambientais presentes, né, no ambiente de trabalho.
E vamos falar dos acidentes de trabalho, né? Conceito legal e conceito prevencionista, e tudo que a gente precisar saber sobre o acidente de trabalho, a gente vai sair dessa aula sabendo, tá? A questão de como comunicar um acidente de trabalho, para quem comunicar, o trabalhador, quais são as consequências dele, ele pode ser demitido, não pode ser demitido. Então, sobre a ótica legal, nós vamos tratar esses assuntos. Aí, dando continuidade na questão dos acidentes de trabalho, nós vamos trabalhar das estatísticas de acidente que as empresas vão precisar tratar esses acidentes com dados estatísticos, tá? E aí nós vamos aprender como fazer essas estatísticas de acidente, né? O que é uma taxa de frequência, o que é uma taxa de gravidade, como é que a gente usa dentro de uma empresa isso. E aí, o que são os HH, hora homem trabalhado, né? Onde é que ele entra? Existe algum cálculo? Tá? Então, vamos trabalhar isso aí. Medidas de controle de riscos. Então, vamos falar de todas as medidas de controle de riscos, dentre elas, EPIs e EPCs, tá? Tem outras? Tem, tá? Vamos falar delas. E aí, pessoal, a introdução à engenharia de segurança do trabalho. De novo, todos me escutam? A partir de agora, nós vamos entrar propriamente dito na disciplina. Todos me ouvem? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Sim. Ok. Objetivo, então, conhecer a evolução da engenharia de segurança do trabalho no território brasileiro, o papel e as responsabilidades do engenheiro de segurança do trabalho, conhecer os agentes de risco e os acidentes de trabalho, bem como suas causas e os mecanismos da prevenção deste ou destes acidentes, tá bom? E aí eu coloco aqui uma atenção bem grande aí, com letras garrafais, né? O que eu devo efetivamente aprender, professor, na disciplina de introdução à engenharia de segurança do trabalho? Porque lá em outro curso e tal, eu ouvi dizer que a disciplina de introdução era só, né, um beabá ali, que não tinha muita coisa e tal. Pessoal, aqui, para vocês terem ideia, nós vamos aprender pontos que não serão tratados em outras disciplinas e vão estar presentes na vida do engenheiro de segurança do trabalho por toda a sua vida como profissional, tá? Então, vamos aprender aqui importantes conceitos da área de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, SST, saúde e segurança do trabalho, tá? Vamos aprender, por exemplo, a elaborar mapa de risco, tá? Vamos aprender tudo sobre CIPA e tudo sobre SESMIT, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tudo, absolutamente tudo, tá? Dentre os quais nós vamos aprender a dimensionar uma CIPA. Você foi contratado pela empresa, a empresa recebeu uma notificação, está sendo multada. Opa, peraí, o que o fiscal pediu? O auditor fiscal do trabalho? Não, pediu que tivesse CIPA na empresa. E aí a gente tem que saber fazer, tá? Tem que saber construir uma CIPA, um SESMIT, a gente vai aprender aqui nesse curso, tá? E aí, tantos documentos que existem na nossa área, nós também vamos falar aqui, dentre os quais documentação de CIPA, de SESMIT e outras, tá? Documentação de registro, da ficha de registro de controle de EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Toda a documentação da CIPA. Qual, professor? Ata de eleição, posse, tudo que você pensar de CIPA a gente vai ter, tá bom? Ih, rapaz, eu botei a tarja azul aqui para esconder o nome da empresa e deixei o nomezinho, o logo aí embaixo, né? Mil perdões. Pessoal, e aí a gente começa com a seguinte fala, né? Segurança do trabalho, por quê? Digam para mim aí na concepção de vocês, quero escutá-los. Por que fazer segurança do trabalho no Brasil? Por que nós estamos aqui sentados aprendendo segurança do trabalho? Digam para mim, quero escutá-los. Professor, acredito que pelo grau de precariedade de muitas empresas no Brasil, a gente fica refém de ter que aplicar as normas da forma mais rígida possível, porque, por exemplo, aqui, onde muitas empresas com quais eu já trabalhei, tinha muita dificuldade em implantar essas coisas, mesmo que obrigado, parecia fingir que aquilo não era necessário, tá entendendo? Perfeito, perfeito sua consideração. Quem falou? Ricardo. Luiz Ricardo. Ótimo, Ricardo. Além do Ricardo, uma das meninas pode complementar aí, por que fazer segurança do trabalho no Brasil? Por que estamos hoje aqui aprendendo segurança do trabalho?
Aqui é a Rafaela falando. Oi. Falei assim, eu não tenho tanta experiência, mas pelo que eu fiz, assim, pesquisa de mercado, o que eu mais vi foram vagas relacionadas à engenharia e segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, seja onde for, né? A gente sabe, por exemplo, da dificuldade aqui no estado, mas sempre que eu entrava num site de pesquisa de vagas, sempre existia uma oportunidade lá. E eu acho que isso se dá devido a grande, assim, o leque, né, que permite a atuação. Todas as áreas, seja hospitalar, seja na indústria, seja no supermercado, tudo necessita que se cumpram as normas para que tudo funcione da melhor maneira possível, né? Isso faz parte de você cumprir com uma organização e assim todo mundo trabalha de uma maneira unificada. Então, a importância do engenheiro é justamente para garantir que essas normas sejam seguidas, para prevenir acidentes e orientar, né, fazer treinamento nas empresas para que isso não, para esse tipo de coisa, assim, por exemplo, acidentes não ocorram. Essa é a minha noção que eu tenho da importância. Perfeito. Rafaela, né? Isso, Rafael. Perfeito. Olha, adorei as considerações de vocês. Eu vou juntar tudo que vocês falaram e vou dizer o seguinte. O Brasil, ele foi recordista mundial, primeiro lugar, não tinha ninguém que batia o Brasil, na década de 70, em acidentes de trabalho, tá? Então, ninguém mais matava no mundo do que o Brasil. E aí, pressionado pelas categorias e pelos sindicatos, né, o Brasil precisou fazer alguma coisa. Então, aí foi onde surgiu o Ministério do Trabalho, que criou normas que regulamentam a segurança laboral, a saúde e segurança do trabalho, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso agora, nos próximos minutos. Mas aí, eu coloco para vocês o seguinte, qual a real necessidade de um profissional de segurança do trabalho em uma empresa? Eu queria dizer para vocês que muitos dos acidentes acontecem por desconhecimento do trabalhador sobre o risco, tá? O amianto é um produto o quê? A nossa colega engenheira química, os demais colegas, amianto é o quê? Extremamente tóxico. Muito bem, todo mundo escutou o que ele disse? Professor, é cancerígeno. Muito bem, é isso mesmo. E aí, vou colocar um videozinho para vocês. Me diga, por favor, qual é a imagem que aparece para vocês? O acidente foi na terça-feira, perto da cidade de Ouro Preto. Qual é a imagem que aparece? Parece um vídeo, professor. Aparece o vídeo ou não? Isso, é um vídeo. Vídeo. E o som chega? Chega, sim. 8 toneladas de pó de amianto que caíram do caminhão ficaram na pista. Então, vamos lá. O caminhão virou, 8 toneladas de pó de amianto ficaram na pista. E aí, o trabalhador, com certeza, ele, né, foi treinado e ele não vai se envolver com o produto. Só hoje, um químico da Universidade Federal de Minas Gerais, policiais e bombeiros usando máscaras estiveram na rodovia para retirar o produto. A empresa transportadora recolheu os sacos. Um funcionário queria provar que o produto não é tóxico e comeu o pó de amianto. Pois é, os sacos foram levados para a empresa. Jesus, Mas o professor. pó de amianto ficou espalhado na pista da rodovia. A limpeza só vai ser feita de dia com a ajuda de um trator. E aí, pessoal? Gente, tô impactada. Quem tá Incrível, falando? né? Quem foi que ficou impactado aí, que eu quero saber o nome? Patrícia. Patrícia, isso aí é um dentre tantos outros milhões de casos que existem. Então, as pessoas, vamos lá, elas desconhecem o risco. E o acidente está batendo na nossa porta como trabalhador a todo momento. Nós precisamos criar barreiras para a proteção do trabalhador, tá bom? É essa a nossa missão. Orientar, conscientizar, criar barreiras para a proteção do trabalhador. Alguém ia falar, acho que eu interrompi, era um dos meninos. Professor, era que é o mesmo caso do acidente com o Césio no Brasil, que o povo levou para dentro de casa porque era um negócio brilhante e pronto, aí ficou por isso mesmo. Perfeito. Espalhou um Rico, grande né? problema. Isso foi aqui, anos 70, no Brasil, se eu não me engano. Isso. Muito bem. Mais um caso bem recordado. E imagine dentro da área industrial quantos e quantos outros casos não tem. Pessoal, aqui a gente vai entrar na área de segurança do trabalho. Vamos lá, de novo. Ó. Outro vídeo. Aparece o vídeo para vocês ou não? Parece sim. Sim, sim. Sim. Se o som não estiver chegando, me avisem, tá? 2 trabalhadores da construção
construção civil morreram nesta tarde em Campinas durante as obras de fundação de uma casa. O acidente foi num condomínio da cidade. O acidente ocorreu nesta obra dentro de um condomínio ainda em fase de construção em Campinas. Simvaldo Brito de Oliveira, de 32 anos, e José Sandro da Silva, de 27, morreram enquanto escavavam este buraco para a fundação de uma casa. A escavação já tinha atingido aproximadamente 2,5 metros de profundidade quando Simvaldo desmaiou. José desceu para tentar socorrer o amigo, mas também perdeu a consciência. Quando os dois foram retirados do fosso, já estavam mortos. Este pedreiro que trabalhava no local conta que a retirada dos corpos teve que ser muito rápida. Mas na hora que desceu, pediu para subir rapidinho, entendeu? Aí nós subiu rapidinho, depois desceu de novo, já pegou e puxou rapidinho. A polícia técnica foi ao local para investigar o acidente. A suspeita de morte por asfixia, que pode ter sido causada por algum gás subterrâneo. O relatório dos peritos deve ficar pronto em 30 dias. O caso vai ser investigado no 4º Distrito Policial de Campinas. Nossa produção tentou falar com a empresa responsável pela obra de fundação, mas não conseguimos contato. No Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas, a informação é que amanhã uma equipe vai até o local para averiguar como foi o acidente. E aí? O que nós temos aí, pessoal? O professor, me surpreendeu outra pessoa não ter se acidentado também, viu? Porque um tentou salvar, né? E acabou falecendo. Pois é. Quem falou comigo agora? Adrian. Adrian, você viu que, na verdade, os dois faleceram, né? Não, mas depois um outro... Ah, o terceiro. Passou, o terceiro passou falando que tentou rapidinho lá para entrar e sair para retirar. Então, vamos lá. Só que assim, de novo, veja até o desconhecimento da mídia. Aquele buraco ali, ele tecnicamente, ele é definido como o quê? Espaço confinado. Espaço confinado. Todo mundo leu ali no meu videozinho, né? Mas tem que trabalhar em altura também, né? Mas olha só, trabalhar em altura, tudo bem, mas ali vamos enquadrar como um espaço confinado. O que é um espaço confinado à luz da norma, que rege o espaço confinado? É o espaço não projetado para ocupação humana contínua e que haja excesso ou deficiência de oxigênio, podendo causar até mesmo a morte, tá? Prejuízos à saúde humana, até mesmo a morte. Então, assim, aquele buraco, mas é só um buraco. Gente, aquilo ali é um espaço confinado. Um tanque de petróleo é um espaço confinado, tá? Então, são locais que não... Uma galeria de esgoto, são locais que não foram projetados para ocupação humana. E aí a mulher falou que, se há uma hipótese de ter um gás ali. Pode nem ter gás nenhum, pode ter ausência de oxigênio. Então, nós não respiramos oxigênio a 100%, nós respiramos um determinado volume de oxigênio que existe no ar, tá? E aí, quando esse volume ele diminui, a gente pode vir a óbito por deficiência de oxigênio na respiração, tá? E aí, o que aconteceu? Pessoas despreparadas fazendo um trabalho. Empresas despreparadas para determinados trabalhos, tá? Vejam como é crítico, tá? Alguém quer fazer alguma consideração? Nesse caso aí, você sabe qual foi o resultado? O que realmente causou? Não, eu só tenho o vídeo, né? O que a gente viu aí que foram 2 mortes, né? E a empresa ficou de estudar, o sindicato de estudar o que realmente era, tá? Mas eu tenho um dos vídeos de aulas que eu dou sobre espaço confinado, e o autor, ele coloca que respirar num espaço confinado é a mesma coisa de você respirar na piscina. Simplesmente impossível, tá? Pessoal, eu estou só escutando uns bipzinhos aqui, eu vou só ir para a nossa tela aqui para liberar a entrada de novos colegas, tá bom? Me diga qual é a tela que aparece para vocês. Um slide com interrogação. Isso. Então, comecem a perceber que a matéria acidente de trabalho, ela acontece e vai continuar acontecendo nas empresas. Por quê? Porque há uma exposição do trabalhador, há um risco, há um perigo, e nós não temos a devida proteção do mesmo, tá? Por esse motivo, somos fundamentais nas empresas. Com um detalhe importante. O engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro têxtil, o engenheiro de alimentos, as outras engenharias, tá? Ele vai ser importantíssimo dentro de uma empresa. Mas o engenheiro de segurança do trabalho, por lei, ele é obrigatório. Então, a partir de determinado número, eu tenho que ter um técnico. Se esse número crescer, eu tenho que ter um engenheiro de segurança, tá? Um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, tá? Então, nós vamos aprender isso na norma regulamentadora 4 trabalhada aqui no nosso curso, tá?
Até aí, tudo bem, pessoal? Professor? Oi. Licença. Naquele caso de espaço confinado, como proceder nessas situações? Muito bem. As normas de espaço confinado, elas pedem para fazer a medição de nível de oxigênio ali, né? Antes, durante e depois da atividade, tá? E aí a gente vai entrar nesse circuito aí, alguns profissionais, como o vigia do espaço confinado e o supervisor do espaço confinado. Além do mais, precisamos de uma PET, que é a permissão de entrada e trabalho, tá? Então, tem uma série de norminhas que nós vamos precisar seguir. Nós vamos precisar capacitar o trabalhador. Ele precisa conhecer o risco que tem no espaço, tá? Ali, simplesmente, ele entrou e achou que podia, tá? Quantas mortes a gente vai ter ainda nesse Brasil até a gente corrigir esse problema, tá? Então, veja como é importante termos o profissional de engenharia de segurança do trabalho. Vou dar outra situação aqui. Espero que não tenha nenhum PM aqui presente, mas se tiver, não deixa de ser verdade. A Polícia Militar nos estados, eles têm, em virtude, né, dos ruídos que tem tido aí nas cidades, né, e para melhor execução da NBR 10151 e 10152, que fala de níveis de ruído e poluição sonora, né, nos diversos ambientes, a Polícia Militar e o batalhão, em especial o batalhão ambiental, tem feito medições com decibelímetro, né, para constatar o nível de ruído. Qual o conhecimento que um policial militar tem do decibelímetro? Aquele decibelímetro, ele está aferido, ele está atestado, né? Existe, pode haver divergências, né, em relação à medição realizada, ou seja, pode-se contestação. Quase que não sai. Constatação da medição, né? Enfim. E aí, isso não deveria ser feito por um profissional, né? Essa medição. Aí eu vou para uma disciplina de riscos físicos, demoro quase 2 meses com a turma lá nas pós-graduações, nos cursos técnicos e tal, para ensinar o camarada a medir. Aí vem um policial e diz, não, ó, aqui aperta o botãozinho de liga, aqui desliga, você pode ir lá e medir. Será que ele está medindo correto? Tá? Então fica a dica, assim, poxa, dê a César o que é de César, né? Os profissionais é que deveriam realizar essas medições. Acidentes de trabalho. Você parou de trabalhar, por quê? Sofri um acidente de trabalho e fui encostado. Então, assim, mais uma vez, quantos acidentes vai precisar ocorrer dentro desse país para que nós possamos tomar o melhor caminho, né, sobre a prevenção destes, tá bom? E eles acontecem? Sim, pessoal, eles acontecem. Esse acidente aí foi uma barra de ferro que desceu e encravou no crânio de um trabalhador na indústria da construção, tá? Não fiquem chocados, isso são coisas que a gente vai ver no nosso dia a dia, e vamos trabalhar para que isso não ocorra, tá? Isso foi matéria do Jornal Nacional e de outros jornais aí no âmbito nacional há alguns anos atrás, tá? Prédio da Eletrobras em chamas. Cadê o engenheiro de segurança do trabalho, né? Cadê o profissional que promove essa segurança desse time, né? Cadê a equipe de brigada treinada pelo engenheiro de segurança e pronta para fazer combate, né? Então, assim, são coisas que acontecem e que nós vamos prevenir, vamos não deixar ocorrer. Pessoal, um pouco da história da saúde e segurança do trabalho para vocês. Tudo começou, veja só, hoje alguns empresários me perguntam, né, quando a gente vai fazer auditorias nas empresas, olha, a gente fez um relatório de auditoria, está aqui, mas aí o empresário pergunta, mas essa normativa é nova, né? Essa preocupação com a saúde, com a segurança do trabalho dos colaboradores aqui é nova, porque até o ano passado não tinha, já escutei várias vezes isso. Então, vejam, tudo começou com Bernardino Ramazzi, que foi um médico, né, um médico que trabalhava na área ocupacional, e aí ele fez uma pesquisa, e fez uma obra dessa pesquisa, onde essa obra, né, de valor inestimável, As Doenças dos Trabalhadores, foi publicada pela primeira vez em 1700, observando, então, as queixas de seus pacientes e seus ofícios. O médico Ramazzini identificou que o trabalho pode ser um determinante do processo de adoecimento. Olha só, o trabalho pode adoecer o trabalhador.
ao discorrer sobre as doenças de diversas profissões, revela os primeiros indícios de uma prática médica direcionada ao estabelecimento de diagnósticos de doenças ocupacionais. Então, o que ele enxergou? Ei, as pessoas estão adoecendo aqui dentro, nós podemos prevenir, né? Nós podemos fazer uma medicina ocupacional. E aí surge, então, a medicina do trabalho, a saúde e segurança do trabalho, tá bom? A minha linha, eu como estudioso da área, né, digo muito aos colegas, né, aos colegas engenheiros de segurança, aos técnicos de segurança, aos médicos do trabalho. Não admito e não se admite nas empresas, não se deve admitir o trabalhador perder a vida pelo trabalho, tá? O trabalho deve ser um meio pelo qual ele ganha o seu sustento, ele ganha a sua vida, mas não perder a vida em virtude do trabalho. Fazer segurança. E aí, professor, quem faz segurança, como faz, para quem faz? Aí, pessoal, surge aí um time de suma importância dentro das diversos setores, sejam eles setores administrativos, agricultura, pecuária, indústria da construção ou outros, tá? Surge um time aí chamado time da segurança do trabalho, da saúde e segurança do trabalho, que nós vamos falar sobre eles, tá? E aí, quais são as leis e normas que regem a saúde e segurança do trabalho? Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Olha só, pessoal. CLT, portarias, decretos, leis municipais, leis estaduais, leis federais. Vejam, nós temos leis estaduais que tratam de segurança do trabalho. Temos ou não? Temos. As normas do bombeiro, elas falam de segurança do trabalho, inerente à parte de incêndio, né? E são estaduais. Nós temos leis federais? Temos. Nós temos legislações municipais? Temos, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas normas. Mas, professor, o senhor falou Ministério do Trabalho e grifou de vermelho. Estou de olho, hein, professor? Eu também. Esquema brasileiro de atuação em higiene e segurança do trabalho, tá? Higiene não tem nada a ver com a higiene que a gente conhece de limpeza de mãos e tal. Higiene ocupacional, tá? É a preocupação nas diversas áreas com os riscos físicos, químicos e biológicos. E aí nós temos, pessoal, algumas entidades, tá? Entidades normativas. Nós temos Congresso Nacional, Presidente da República, Ministério do Trabalho. Entidades fiscalizadoras. Delegacia Regional do Trabalho, hoje conhecida como Superintendência Regional do Trabalho. Entidades de mediação, Justiça do Trabalho. Entidades de assistência, INSS. Entidades educacionais, Fundacentro, Senai, universidades, institutos federais. Então, aqui mora um pouco, né, da parte de saúde e segurança do trabalho no contexto Brasil. Mas aí vem uma dúvida, acho que dúvida de todos, né? Eu queria escutá-los. E aí, pessoal, mas o Ministério do Trabalho não acabou? Se o Ministério do Trabalho acabou, as normas regulamentadoras não deixaram de valer? E aí? Quem me ajuda? Por favor, vocês com a palavra. Quero escutá-los. Vamos lá, pessoal. Lá e cá. Pelo que eu li no material, professor... Eita, desculpa, vou interromper alguém. Não deixaram, né? Claro, obviamente, mas que foram redirecionadas, né? E agora faz parte do Ministério da Economia. Muito bem, é estudiosa. Ela já foi lá no material olhar, olha. Quem ia falar também? Eu ia dizer justamente, foi extinto agora nesse desgoverno Bolsonaro e virou parte de uma secretaria do Ministério da Economia. Então, todas as leis já vão ter sido transportadas para essa secretaria. Né? Muito bem. Eu trouxe esse questionamento para vocês, pessoal, porque foi uma preocupação de todos nós que estamos na área, né? Então, assim, mas acabou o Ministério do Trabalho, e agora? Como é que a gente vai atuar? E eu paro para pensar com vocês um pouquinho sobre esse questionamento. Eu escutei recentemente de um colega falando para um determinado reitor o seguinte, para um reitor de uma universidade, nunca se pensou tanto em saúde e segurança como nos dias atuais. Então, vocês nunca foram tão solicitados como nos dias atuais, tá? Porque a pandemia, ela pediu soluções rápidas de saúde e segurança para que a vida tentasse
ter um novo normal, né? Então, assim, e aí, os serviços essenciais vão parar? Não vão parar, tá? O médico vai deixar de atender? Não, mas o que a gente precisa para dar segurança para ele? Ah, é uma máscara PFF2 ou N95. Tá, quem é que está orientando? Ah, não, engenheiro de segurança aqui do nosso, tá? Então, vocês nunca foram tão solicitados na área de segurança do trabalho como tem sido agora, no momento presente, tá? As normas deixaram de valer? Não. O Ministério da Economia abraçou os diversos setores existentes dentro do Ministério do Trabalho e o nome Ministério do Trabalho, ele deixou de existir, tá? Então, o que tinha dentro do Ministério do Trabalho foi colocado para dentro do Ministério da Economia, tá? Eu coloquei aqui para vocês, em clicar aqui, ó, vai direto para o site do Ministério da Economia e vai ter isso aqui para vocês, ó. Aparece para vocês a telinha normas regulamentadoras? Sim. Sim. Pronto. Então, aqui, eu sempre recomendo aos alunos que vá direto à fonte buscar as normas. Eu posso chegar aqui no Google e botar assim, Google, norma NR4. Posso? Vai aparecer? Vai aparecer, tá? Qual que é o problema? Ele vai me trazer, muitas vezes, uma norma não atualizada. Aparece para vocês a pesquisinha que eu fiz? Guia trabalhista, tal. Pois é, norma regulamentadora 4. Professor, essa aqui é a fiel? Não é a fiel. Quem é a fiel? Onde é que eu tenho que buscar? Na fonte. Então, eu vou lá, onde a norma é elaborada, onde ela, assim que ela é criada, ela é disponibilizada, e eu venho. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir a norma regulamentadora 4 oficial, tá bom? Então, aqui, ó, abri a NR4, tá? Já já eu falo de livros para vocês. Professor, mas eu não quero ficar toda hora no site, eu quero comprar um livro, tá? Falo já de materiais, referências bibliográficas para vocês, tá bom? Essa é a NR4. E aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho das normas. Toda vida que você abrir uma norma, ela vai ter aqui o título dela, tá? NR4, que fala dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. A data de publicação dela, ela nasceu em 6 de julho de 78. E aí as revisões, as alterações, elas são constantemente atualizadas. Então, em 83 teve uma, tal, e a última em 2016, tá? Então, aqui, se eu clicar, ele vai me mostrar a última atualização, tá bom? Direto na fonte, ó, certo? Tudo bem, pessoal? Todos me escutam? Tudo bem aí? Sim, tranquilo. Sim, aqui também. Beleza. Olha quanta coisa a gente já aprendeu. Opa, a gente já aprendeu na aulinha de hoje, hein? Quanta coisa. Aí, pessoal, eu aproveito para falar para vocês, já que a gente falou de pegar sempre as normas mais recentes, o professor Marcel teve experiências de elaborar provas de concursos públicos para engenheiro e técnico de segurança do trabalho, tá? E aí, o que mais o senhor observou, professor, nos recursos? Então, nos recursos, o pessoal entra, né? Olha, tal questão não é essa resposta, não, é a outra. E aí, 90% dos recursos trata de quê? De um camarada que estudou por uma norma antiga e não pela norma atualizada. E aí, no recurso dele, ele dizia, não, a norma não diz isso não, diz outra coisa. E aí a gente disse, por favor, olhe a nova versão da norma, né? Então, isso é muito ruim, você perder um tempo para estudar, seja para o seu trabalho como profissional, seja para um concurso, seja para o que for, e estudou pela norma errada, tá? Outro dia, numa empresa de construção civil, não, mas isso aí não precisa não, eu disse, precisa, pela nova norma regulamentadora, a versão mais nova da NR18 de construção civil, pede isso, tá? Então, sempre, porque você vai orientar trabalhadores e você vai orientar o gestor da empresa. Eu digo sempre que o engenheiro de segurança do trabalho, ele está em cima do muro. Ele está, numa mão ele traz os trabalhadores, na outra mão ele salva o empregador, tá? Você está ali para fazer cumprir as normas. Então, você tem que fazer seu papel bem feito. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem algum questionamento? Uma pausinha para alguma dúvida? Professor, eu tenho. Por favor, quem fala? É o Alexandre Marcolino. Fala, meu amigo.
Professor, até que ponto o profissional de segurança, né, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é responsável por tal ação? Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa da indústria, né, aqui no RN, de cana-de-açúcar. E lá estava ocorrendo um evento, né, da construção, e um trabalhador, ele usando uma serra mármore, por acidente cortou o pé, certo? Literalmente cortou o pé. Então, até que ponto o profissional vai responder por isso? Muito boa a sua pergunta. Olha só, a responsabilidade é do dono da empresa, é do gestor da empresa. Agora, ele nunca vai entrar nessa sozinho. Se ele contratou um engenheiro de segurança, ele vai dizer assim, meu amigo, me prove aí que você fez tal coisa. É por isso que a gente, na área de segurança do trabalho, a gente vai falar várias vezes isso ao longo da nossa disciplina. E outros professores falarão ao longo do curso. Documente tudo, tá? Então, nada de, ei, estou precisando de tal coisa. Não, a sua necessidade tem que vir escrita, tá? Por quê? Porque não adianta você estar preocupado e o gestor nem aí, tá? Então, respondendo sua pergunta, responde aí nas esferas, né, legais, o gestor da empresa, mas se ele contratou um engenheiro de segurança, ele vai virar para você e vai dizer, meu amigo, o que você fez para que esse acidente não ocorresse, tá? Vamos para um exemplo? Nós temos profissionais de engenharia de segurança do trabalho sendo responsabilidades, né, tendo responsabilidade civil e criminal sobre a morte de trabalhadores durante o período da Copa do Mundo, né? Não sei se vocês viram isso, foi notícia nos diversos jornais, mas assim, o questionamento, peraí, estava tendo a obra e tal, qual foi sua preocupação com a segurança daquele trabalhador? Né? A norma exigia, a norma não pede, a norma exigia o cumprimento dos itens tais para a segurança do trabalhador. O que você fez para que esse acidente não ocorrer? Né? Então, assim, eu entendo que, desde que você esteja bem documentado, o engenheiro de segurança do trabalho não terá complicações a respeito dessa questão, tá? Mas a responsabilidade imediata é do dono da empresa. Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu acho que é um grande problema em relação a isso, professor, é o seguinte, quanto mais as pessoas se capacitam, mas ela, teoricamente, era para estar trabalhando nas empresas, mas em algumas, eu digo isso por experiência própria, eu acho até que mais de 50%, elas não querem pessoal capacitado. Exemplo, o camarada que era auxiliar de serviços gerais, ele estava trabalhando na construção civil, ele era de outro setor, colocaram ele lá. Então, deram a missão do camarada trabalhar com a serra mármore, o cara não sabia manusear e o disco soltou e ferrou o cara, né? Então, um grande problema isso daí, né? Perfeito. Então, assim, diz o dito popular, né, que juiz, cada cabeça uma sentença, né? Então, assim, vai depender muito do caso em tela, do que o juiz vai determinar a respeito daquele estudo, né? Pode ou não haver complicações para o profissional da segurança do trabalho. Agora, de novo, a contratação não é função do engenheiro, né? A função do engenheiro é, depois que foi contratado, dar um treinamento de segurança e tal, conforme as exigências da NR18, tá? Professor, eu penso, rapidinho, desculpa interromper, eu penso o seguinte, que dentro do ramo da segurança do trabalho, para os profissionais, o mais difícil é você convencer os empresários, mostrar ao empresário que o que ele está gastando ali é um investimento e não um gasto. Eu acho que acontece isso muito, principalmente, eu acho que as empresas maiores já entenderam que segurança do trabalho é um investimento, mas as médias, empresas menores, para eles, realmente, eles enxergam como se fosse um gasto que não fosse valer de nada aquilo, entendeu? Até falo, inclusive, faço uma correlação com os contadores, que antigamente eu penso que os contadores eram o nosso maior inimigo, né? Hoje eles estão como nosso aliado. Hoje os contadores estão realmente indicando os serviços de CESP e dizendo que realmente tem que ser feito, não só porque é cobrado, mas eles estão vendo que no final das contas traz uma economia e não um gasto para a empresa, né? Quando Perfeito. A merda acontece, desculpa a palavra. Perfeito. Deixa eu só fazer uma observação para vocês. Assim, cada dia mais eu vejo, né, como somos importantes nessa área, né? E vou casar a história com o que vocês estão dizendo. Em determinado momento, talvez há uns 4 anos atrás, fomos chamados, né, para ir a uma determinada empresa
e verificar, fazer o laudo de insalubridade daquele pessoal, tá? Não vou dizer a área, enfim, é questão ética, mas assim, chegamos lá e quem é que recebe aqui a insalubridade? E aí a gente escutou do dono da empresa. Todo mundo recebe. Eu disse, não, todo mundo quem? Todo mundo, eu pago para todo mundo. Eu digo, não, eu estou falando ali, por exemplo, a menina que está no escritório ali, a secretária, recebe. O outro ali, recebe. O faxineiro, recebe. O camarada que abre a câmera fria e vai lá para pegar os materiais, recebe. Eu disse, meu Deus do céu. Mas por que o senhor paga? Não, porque eu não quero ter problema com a justiça. Eu disse, como é, rapaz? Espera aí. Então, assim, a orientação, eu disse, meu amigo, legalmente, você só deve pagar a insalubridade ou a periculosidade mediante um laudo técnico de insalubridade ou de periculosidade, tá? E esse laudo, ele vai apontar quem ganha e quem não ganha, certo? E aí, a gente elaborou o laudo e mostramos para eles, nossa, então que maravilha, então hoje quer dizer que eu estou coberto. Eu disse, tá. E aí, veja, mesmo ele fazendo assim, ele achava que não podia cair numa situação junto com a fiscalização do trabalho. Mas determinado setor que era para ele pagar máximo, ele pagava médio. Então, ele pagou médio para todo mundo. Olha só, né? E aí, o que a gente fez? Fez essa correção, deu a César o que é de César, deu grau máximo a quem era grau máximo, grau médio a quem era grau médio, enfim. E quem não tinha que ganhar, não ganhou, tá? E aí, o que a gente tentou colocar para ele? Que faça o que a lei manda. A lei, ela não pede por favor. A lei obriga, tá? Sobre risco de ser penalizado futuramente. Tudo bem? Professor, já que entrou nesse assunto da insalubridade, em relação à questão das camareiras, o que está realmente valendo hoje? Porque, pelo conhecimento que eu vi de norma, a norma técnica não diz que ela tem insalubridade, né? Mas houve uma decisão, se eu não me engano, lá pelo Sul, que disse que falou que era como se fosse um lixo urbano, porque tinha rotatividade dos quartos, enfim, limpava banheiro e tudo mais, e acabou classificando como insalubridade grau máximo. Aí, lá em Natal, não estou em Natal no momento, mas lá em Natal, por exemplo, teve uma decisão em 2020, se eu não me engano, de um acórdão, que a juíza, a decisão foi que favorável à empresa, disse que ela não tinha porque classificou como lixo comum, entendeu? Doméstico, né? Aquele lixo que ela recolhia. Então, assim, o que é que... Eu estou perguntando isso porque a empresa no qual trabalho foi chamada para fazer um laudo de insalubridade para algumas pousadas em Pipa, em relação a isso, certo? E a gente defendeu, no caso, no laudo, que a norma dizia que não tinha, mas que existia uma decisão, né, dizendo que valeria, no caso, que pagavam. Então, assim, qual é o entendimento real sobre isso hoje, certo? Se a camareira tem ou não tem direito, ou se ainda está nessa discussão, se uma parte acredita que está, então, dependendo do tribunal aí que você vá, você ganha ou não o direito. Veja só, a norma regulamentadora 15, né, tem um anexo que fala exclusivamente de risco biológico, tá? E aí, esse anexo, ele fala de contato, né? Ele fala de contato, trabalhadores que trabalham com lixo na questão e industrialização desse material. Coleta e industrialização, tá? O trecho tá coleta e industrialização do lixo. Então, assim, vai depender muito, por exemplo, eu já fiz perícias pelo TRT, onde você é empresário, né, você dono de empresa, não ofertava um EPI. Um EPI a pessoa não recebia. Então, assim, eu pergunto, o que é uma situação insalubre? Não traz saúde para o trabalhador. Aí vamos lá, interrogação. Naquele momento ali, a pessoa estava numa condição insalubre, sim ou não? Sim. Tá? Pegando papel higiênico com a mão, se não tinha luva, se não tinha nada, tá? Só que assim, cada perícia é uma perícia.
Então, assim, professor, você daria lá em Pipa? Eu não sei, eu tenho que ir lá para verificar, tá? Você, perito, tem que ir ao local e fazer a constatação in loco, conforme está escrito nas normas, tá? Então, assim, cada perícia vai ter uma determinada dinâmica, uma determinada resposta, tá? Agora, não, cheguei lá, tá tudo ok, a pessoa não tem exposição, com lixo, é um saquinho que ela recolhe com luva, é outra situação, tá? Então, vai depender muito de cada caso. Lá no caso foi o seguinte, lá eles faziam tudo direitinho, tinha os EPIs, tinha luva, tinha máscara, tinha touca, mas assim, porque na decisão, ou a pessoa que ganhou a insalubridade, ela também usava, entendeu? Porque, na verdade, eles não classificaram, no caso, como eu disse, não é um corpo técnico, os juízes não têm a experiência técnica que nós, como engenheiros de segurança e tudo mais, teríamos. Então, ele classificou, na verdade, foi pelo lixo, que ele classificou aquele lixo como se fosse um lixo urbano, entendeu? Como se fosse um lixo de rua, um lixo, sei lá, hospitalar, aqueles que a NR15 diz como insalubridade, né? Que tem, no caso, a insalubridade. Então, assim, como eu falei na apresentação, são coisas que acabam tirando a gente meio de norte, porque são decisões que não vêm da norma, né, que não vêm do estudo técnico da coisa e que foi dado por a cabeça de juiz, e a gente tem que acabar seguindo como lei. Como você diz, a lei não pede por favor, né? E o juiz, assim, às vezes ele rasga a Constituição e é o entendimento dele e acabou-se. Assim, eu já tenho uma experiência dentro da parte judicial e já vi realmente decisões que são absurdas, entendeu? Em relação ao juiz vê o direito, claro, dele, mas tecnicamente falando, eu acredito, na minha opinião, absurdos. Professor, licença. Nesse caso relatado, o juiz, ele é obrigado ou é opcional ele ter a avaliação de um perito, de um especialista, no caso, nós, da área de engenharia e segurança do trabalho, para ele poder dar a decisão final com embasamento melhor? Ele é obrigado ou isso fica opcional? Não, vamos lá. O juiz, ele vai estar no gabinete dele, né? O juiz ou a juíza, e ele tem a opção de chamar um profissional da segurança do trabalho para investigar da saúde e segurança do trabalho. Então, pode ser um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Pode outro, professor? Não. Outros já tentaram, tá? Ser inserido nesse ramo. Mas só quem faz laudo de insalubridade e periculosidade é engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Muitos dos médicos preferem mais a parte clínica, então, assim, não se envolvem, né? Por exemplo, um laudo de periculosidade numa subestação, um médico pode fazer, mas nunca vi um médico ir para uma subestação para dar um laudo de periculosidade, tá? Então, respondendo, o juiz, ele, arrisco dizer, se não 100% dos casos, mas em 99% dos casos, ele nomeia um perito, que é o perito judicial. O perito judicial ele recebe os autos do processo, estuda e vai até o local, faz a perícia in loco, tá? E aí emite um laudo, juntamente com o parecer técnico dele, né? Concedendo ou não. E aí, de novo na sua pergunta, o juiz é obrigado a acatar aquilo que o perito colocou? Normalmente ele acata, tá? Mas, de novo, a decisão é do juiz, tá? Por quê? Porque teremos outros peritos, os peritos chamados peritos assistentes, né, das partes. Então, assim, a empresa pode ter um perito e o reclamante pode ter um perito também. Então, esses podem também se manifestar no processo dizendo o motivo, né, que eles alegam da sua causa. E aí, tudo isso com bases técnicas e baseado nas normas, né? E aí, o perito da justiça emite o parecer dele, e aí o juiz fica com a sua decisão favorável ou não, tá? Tudo bem? Tá claro? Ficou claro, professor, obrigado. O professor Edivar, que será nosso professor do curso, ele é juiz de trabalho, que tem um juiz de trabalho em Natal com o nome de Edivar também. Edivar, ele vamos lá, Edivar é um grande professor. Ele é professor do Instituto Federal, ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele é
juiz federal aposentado, mesmo, acho que se aposentou recentemente, se não me engano. Acho que sim. Tá? Ele é muito Mas, assim, é uma reconhecido, referência na área. Assim. dentro do Natal, aliás, além de Natal, ele é uma referência no assunto. Era só essa minha dúvida. Que eu achei ele bem novo na foto, eu estava na dúvida se era ele ou não. Ele eu tiro o chapéu, viu? Nota de 0 a 10, ele é 11. Professor, já que entrou nesse assunto de periculosidade, essa questão desde o último ano com a Covid, teve alguma alteração específica para isso? Muito boa pergunta. Não sobre periculosidade, mas aí entraria a questão da insalubridade, né? Risco biológico, Covid-19 é insalubre, tá? Não houve alteração, porque a própria NR15, no seu anexo de risco biológico, ela já previa 2 situações para quem trabalha em área hospitalar. Contato permanente com pacientes garante o grau médio, insalubridade grau médio, e o contato permanente com pacientes com doenças infecto-contagiantes garante o grau máximo, tá? Então, isso aí já dava cobertura, ok? O que houve é o seguinte, nós vamos entrar no período, ainda de hoje, nas normas regulamentadoras, e a própria NR1, ela diz que ela se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, e aí a gente houve alguns embates com os servidores na esfera municipal, federal e estadual. Por quê? Porque eles são, no meu caso federal, regime jurídico único, eu não tenho carteira assinada. O município não tem carteira assinada. Então, assim, ou você tem uma legislação própria, ou você não tem, como é o nosso caso, tá? Então, houve algumas alterações de leis, mas nas esferas municipais e estaduais, em especial. Pessoal, quais ministérios, então, cuidarão das ações do extinto Ministério do Trabalho? Aqui um pequeno texto, né, que eu retirei aqui da internet, diz o seguinte: ainda segundo a medida provisória número 870, grande parte das atribuições relativas ao Ministério do Trabalho foram entregues, né, ao Ministério da Economia, tais como previdência complementar, metrologia, normalização e qualidade industrial, políticas e diretrizes para geração de emprego e renda e de apoio às relações ao trabalhador, como, por exemplo, o seguro-desemprego, políticas e diretrizes para a modernização das relações do trabalho, fiscalização do trabalho, olha só, auditores fiscais do trabalho, e aplicação das sanções previstas em normas legais e coletivas, política salarial, formação e desenvolvimento profissional, segurança e saúde no trabalho, olha só, entregue ao Ministério. Regulação profissional. Desse modo, a estrutura do Ministério da Economia possui as seguintes secretarias e conselhos destinados ao assunto trabalhista. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, com até 2 secretarias. Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, com até 4 secretarias. Conselho Nacional do Trabalho. Conselho Curador do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Conselho de Recursos da Previdência Social. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública atribui-se à área de competência relativa ao registro sindical. Então, aqui, de uma forma mais sucinta para a leitura posterior de vocês, o que houve, então, efetivamente, com o Ministério do Trabalho. E aí, a resposta, né? As normas regulamentadoras deixaram de valer? Não. Se eu clicar nesse site, nós adentraremos ao Ministério da Economia, onde nós podemos ter acesso a todas as normas regulamentadoras. Tá bom? E tá aí um print, né, que eu tirei lá desse site gov.br, que tem aí a NR1, NR e as demais NRs, tá bom? Clicando aí, vocês entram diretamente nelas. Pessoal, às 10 horas, nós faremos um intervalozinho de 10 minutos para o professor molhar a garganta, vocês também esticarem um pouquinho, tá bom? E aí, pessoal, eu colocaria essa telinha, talvez, como uma das mais importantes desse primeiro período da manhã. Então, que diz assim: quem são os profissionais da saúde e segurança do trabalho? Engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, de acordo com a norma regulamentadora 4, esses são os profissionais que integram o SESMIT, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Até aí, tudo bem, sim ou não? Tranquilo, professor. Sim ou não? Tranquilo, professor. Sim. Professor, Quem falou no sim? caso, Ok. no caso do enfermeiro do trabalho, é o profissional enfermeiro que faz alguma especialização, é?
Quem está falando comigo? Patrícia. Olha, Patrícia, que pergunta maravilhosa, né? Então, a norma regulamentadora 4, que a gente vai estudar ainda no dia de hoje, ela, na verdade, a gente vai pincelar ela hoje e vamos entrar nela nos próximos dias. Mas o que ela faz? Ela vai disciplinar, vai mostrar o que deve ter o profissional para fazer parte desse grupo. Então, por exemplo, o professor Ricardo pôs algumas disciplinas para vocês, a colega elogiou, nossa, parece que escolheu os professores a dedo, tal. Não é porque o professor Ricardo achou bonito ou porque e tal, é porque tem uma lei, uma norma, né, que manda a nós, o engenheiro, ter a pós-graduação. E aí o MEC vai lá e vai dizer assim, olha, para ser pós-graduação nessa área tem que ter as seguintes disciplinas, né? Então, existe as disciplinas necessárias para a formação do profissional. Voltando para a enfermagem do trabalho, é o enfermeiro com pós-graduação em enfermagem do trabalho, tá? Médico do trabalho é o médico com formação, é o médico com residência em medicina do trabalho ou em área correlata, tá? Ou título de especialista em medicina do trabalho. Tudo bem? Tudo bem. Porque recentemente teve um edital para professor substituto do IF. E eles estavam pedindo engenheiro, a princípio, né? Engenheiro de segurança do trabalho. Aí depois corrigiram e pediram enfermeiro, né? Aí eu fiquei assim, pensando como é que eles fariam para pegar esse título aí. Isso. Vai ver que é o profissional que vai dar alguma, além da disciplina de segurança, vai dar alguma área correlata com saúde, né? Então, talvez por esse motivo. Eu não tive informação do edital, posso olhar depois. Professor? Oi. Só um complemento aqui sobre essa que foi comentado sobre a justiça e tal, né? A justiça, eu sou empresário, já passei por várias situações jurídicas, digamos assim, né? A justiça, ela tem um lá que é o indúbio pro réu, né? Não sei se o termo bem é esse, mas é como se o juiz trabalhasse para o empregado, e nós, empregadores, a gente tem que ter todos os documentos e justificativas para tentar rebater, né? Então, daí a necessidade da gente ter todos os laudos e todos os documentos, né? Está tudo documentado para a gente ter condições de contrapor, né? O que for pedido pelo advogado, que aí ele samba, né, pega todas as informações que ele acha, que ele julga necessário e coloca no processo, e a gente tem que ter tudo para contrapor, né? Então, daí a importância da gente ter tudo documentadozinho e tudo correto, né? Perfeito. Pessoal, engenharia de segurança do trabalho, então. Vamos conhecer mais sobre essa nossa área, né? Por favor, que horas vocês têm aí? Deixa eu olhar aqui no meu relógio. 9h40, vamos lá. Engenharia de segurança do trabalho, né? É o ramo da engenharia responsável por prevenir riscos à saúde e à vida do trabalhador, tá? Então, correção aqui, engenharia de segurança do trabalho. É o ramo da engenharia responsável por prevenir riscos à saúde e à vida dos trabalhadores. O engenheiro de segurança do trabalho tem a função de assegurar que o trabalhador não corra risco de acidentes em sua atividade profissional, sejam eles danos físicos, sejam danos psicológicos, tá? Então, esse profissional administra e fiscaliza a segurança no meio industrial, organiza programas de prevenção de acidentes, elabora planos de prevenção de riscos ambientais, faz inspeções e emite laudos técnicos. Assessora empresas em assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho. Higiene do trabalho, a gente fala de risco o quê, pessoal? São 3? Físico. Químicos, físicos e biológicos. Físico. Muito bem. Quem falou? Bárbara. E a Manuela. Muito bem, Bárbara. Físico, químico e biológico. Então, higiene do trabalho. Examinando instalações e materiais e processos de fabricação utilizados pelo trabalhador. Orienta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes das companhias e dá outras instruções aos funcionários sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Pode ainda
ministrar palestras e treinamentos e implementar programas de meio ambiente e ecologia. E aí nós vamos entrar na resolução 359, de 31 de julho, /91, no seu artigo 4º do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Essa resolução, no seu artigo 4º, ela vai dispor sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do engenheiro de segurança do trabalho e da outras providências. De novo, tá? Engenheiro de segurança do trabalho. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, de acordo com o artigo 27, resolve 2 pontos. Artigo 4º. As atividades dos engenheiros e arquitetos na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho são as seguintes. Ele deve, item de lei, né? Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de engenharia de segurança do trabalho. Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos com vistas especialmente aos problemas de controle de riscos, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento. Esse profissional, o engenheiro de segurança, deve planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas ao gerenciamento e controle de riscos, vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos. Então, ele acabou de falar que caracterizar um local insalubre ou perigoso é uma atribuição exclusiva do engenheiro. E o Conselho de Medicina do Trabalho, né, vai dizer também que é exclusiva do médico do trabalho, tá? Só lembrando, o colega perguntou, professor, e nesse caso, né, o que teria que se fazer no espaço confinado? Uma vez enxergado a ausência de oxigênio, o trabalhador ali, ele desceria com suprimento de ar, né? Então, ele vai ou com ar mandado, ou alguma forma ali para que ele não possa, um recurso independente, né, para que ele não dependa do ar que está lá embaixo. Vi a foto e lembrei aqui da dúvida do colega. Item 5, o engenheiro de segurança do trabalho deve analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas, e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos. Propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança do trabalho, zelando pela sua observância. Elaborar projetos de sistemas de segurança e assegurar a elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista de engenharia de segurança do trabalho. Estudar as instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de segurança. Atenção, nosso colega aí da NR12. Olha aí, nossos amigos aí que querem trabalhar com a parte de incêndio. Compete ao profissional engenheiro de segurança projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes. Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do trabalho, delimitando áreas de periculosidade. Ele deve também especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se as suas qualidades e eficiência. 12. Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição. Essa normativa, ela também diz que o engenheiro deve elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento. Olha só, responsabilidade nossa, por exemplo, criar uma CIPA, dar assistência ao pleno funcionamento dessa CIPA, assessorando eles para que o funcionamento ocorra, tá?
14, orientar o treinamento específico de segurança do trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à segurança do trabalho. Quase terminando, a normativa do CREA, do CONFEA, diz que, no seu item 15, o engenheiro de segurança deve acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir. 16. Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desse exercício. Todos me escutam ou não? Tá passando um carro do som aqui? Sim, professor. Sim. Beleza. 17. Propor medidas preventivas no campo da segurança do trabalho em face do conhecimento da natureza e da gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do trabalho. Informar aos trabalhadores e para a comunidade diretamente ou por meio de seus representantes as condições que possam trazer danos à sua integridade e as medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas. Tudo bem até aí, pessoal? Sim ou não? Nós falamos da resolução do CONFEA, tá? 359, no seu artigo 4º, que traz aí as atribuições do profissional engenheiro de segurança do trabalho. Quantas atribuições, hein, pessoal? Quantas áreas nós podemos ir? E aí eu deixei para dizer agora para vocês, o que mais me atrai nessa área, né, de segurança, engenharia de segurança do trabalho, é a diversidade de áreas que a gente tem contato. Então, você tem contato com área elétrica, hospitalar, industrial, alimentícia, comercial, enfim, o que você pensar, você tem contato, tá? Isso é maravilhoso. E aí, pessoal, para fechar esse primeiro momento, existe o CBO. Eu queria escutar de vocês, alguém aqui presente, sabe o que é o CBO? Me ajudem, por favor. O que é um CBO? Por favor, vocês com a palavra. Quero ouvi-los. Classificação Brasileira de Ocupação. Isso. Certo. E o que significa isso? Me ajuda aí. Aí agora você me pegou. Para classificar quais atividades cada profissão faz, né? Os exercícios das atividades. Isso. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Aí, pronto. Então, pessoal, é isso mesmo. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupações, e aí é um código dado pelo, então, antigo Ministério do Trabalho, que traz a descrição, vamos assim colocar, da atividade profissional, tá? Então, por exemplo, o CBO 0-2840 é o CBO que traz o papel do engenheiro de segurança do trabalho. Obviamente, ele não vai distorcer aquilo que a gente viu lá no CONFEA, né? Vamos ver, vamos só começar a fazer uns 2 ou 3 pontos de leitura para a gente ver se é isso mesmo. Assessorar empresas industriais e de outro gênero em assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho, examinando locais e condições de trabalho, instalações em geral e material, métodos e processos de fabricação, adotados pelo trabalhador para determinar as necessidades dessas empresas no campo da prevenção de acidentes. Falamos disso aí lá atrás. Inspeciona estabelecimentos fabris, comerciais e de outro gênero, verificando se existem riscos de incêndio. Falamos disso? Sim. Desmoronamentos e outros perigos, para fornecer indicações quanto às precauções a serem tomadas. Ou seja, pessoal, ele vai falar, talvez com outras palavrinhas, mas no mesmo sentido, o que o CONFEA falou, tá? Executa atividades educativas de prevenção de acidentes, estuda ocupações do estabelecimento fabril, realiza estudos sobre acidentes de trabalho, tá? Então, tudo que a gente já falou. Tudo bem até aí? Sim ou não? Tudo bem. Sim. Beleza. Pessoal, 2 coisinhas aí eu quero tratar nesse momento com vocês. A primeira é o seguinte, o engenheiro de segurança do trabalho, antes dele ser engenheiro, ele já tem uma graduação. Ok? Ok?
Ok. Beleza. Uma vez contratados como engenheiro de segurança do trabalho, você vai ter um tempo de dedicação para a empresa, que a gente vai aprender lá quando a gente estiver vendo a norma regulamentadora 4. Detalhe, se a sua atividade for de 8 horas, você não poderá exercer outra engenharia naquele período de 8 horas, tá? E nós vamos ver por quê, tá? A sua dedicação tem que ser exclusiva para a engenharia de segurança do trabalho, ok? Salvo se o seu vínculo for com a carga horária reduzida, que isso também poderá ocorrer. Nós vamos falar de como é essa carga horária que o engenheiro tem que ficar na empresa, tá? Então, assim, ele não pode misturar as duas engenharias naquele tempo que ele tem dedicado à segurança do trabalho, tá? Mas é só um bate-papo inicial, a gente vai falar disso logo mais quando a gente entrar realmente no SESMIT, né? Onde a gente vai aprender até a dimensionar o SESMIT. Já pensou se chegar numa empresa, o patrão dizer, olha, contamos com uma situação crítica aqui, me diga aqui quantos médicos eu tenho que contratar, quantos técnicos de segurança, você dizer, opa, peraí que monto já um relatório para o senhor. Professor, aprendi isso na aula do professor Marcelo. Professor, licença. Eu estava vendo aqui que realmente a profissão de engenheiro de segurança do trabalho, ela tem algumas atribuições que ela pode se confundir com a engenharia civil, né? Por exemplo, a questão de análise de estruturas, estabilidade e a parte de projeto de combate a incêndio. Então, a que nível a gente pode diferenciar o engenheiro civil do engenheiro de segurança do trabalho? Muito boa sua pergunta. Desde que você esteja fazendo, né, o que é legal e você tem conhecimento, não tem problema nenhum, tá? Mas vou te dar um exemplo. Professor, você já fez PCMAT? Vários. Você já fez algum PCMAT? Significa Programa de Controle de Meio Ambiente da Indústria da Construção, né? Construção Civil. Ou seja, é um programa de prevenção de riscos para a área da construção civil. Eu não sou engenheiro civil. Você já fez PCMAT? Vários. Mas eu nunca fiz sozinho. Então, assim, sempre chamei um profissional, também engenheiro de segurança, mas engenharia civil, disse, ei, senta aqui comigo, vamos elaborar junto esse documento, você topa? Topo, tá? E vocês serão muito assediados, quando formados, por diversas empresas para vocês trabalharem, vamos dizer assim, colocar como consultores, tá? É uma consultoria, é um projeto, é um PPRA que pedem para você elaborar, é um laudo de insalubridade, tá? Então, assim, vai aparecer e vai aparecer muito. Por quê? Porque o mercado é carente de vocês, em especial nos dias de hoje, tá? Então, voltando para a sua pergunta, sugiro fortemente verificar se as atribuições que você quer executar estão previstas, né, nas normativas do CONFEA, e, na dúvida, procure o CONFEA, tá? Tá aqui, eu posso fazer, né, e tenha conhecimento naquilo. Por quê? Porque muitas vezes eu também já peguei situações, não, você assina, só assinar, né, e tal. Eu disse, não, só assinar não. Por quê? Porque depois, se aquele negócio, né, der um problema, a responsabilidade é só minha. A caneta era minha. Justamente. Tá? Então, não faço. Professor, só por curiosidade, quanto é que custa, em média, um PCMAT? Olha, muito boa sua pergunta, assim, vamos lá. Os documentos de segurança do trabalho, eles têm preços variados, e é diferente dos projetos civis e arquitetura e tal, onde você tem uma base por metro quadrado. Na engenharia de segurança do trabalho, a gente não tem essa base por metro quadrado. E o que aconteceu? O que o engenheiro de segurança pode, o técnico pode, quase tudo. Eles são bem afins em termos de atribuições, exceto algumas coisas como plano de emergência e abandono, o laudo de insalubridade, que é exclusivo do engenheiro. Falou em laudo, é exclusivo do engenheiro, tá? Mas o técnico, ele pode muita coisa. Então, por exemplo, PPRA, o técnico pode? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Pode. E aí, o que aconteceu? Eu vou dizer assim, que em determinadas áreas nossas de atuação, houve um determinado sucateamento. Vamos usar essa palavra para não ficar uma palavra muito feia, né? E como assim? O camarada desempregado, e aí passou eu vou colocar o termo, mas assim, é uma desvalorização do mercado, né? Pegar o documento por qualquer preço, tá? Exatamente. PPRA, PCMSO, você tem canto aí que faz por R$300. É isso que eu ia dizer. Então, assim, eu já fiz PCMSO, talvez, assim, valores um pouco bem diferentes disso, né? Mas hoje você encontra valores absurdos, tá? Eu não vou chutar valores para você, porque, assim,
O que eu digo para o pessoal? Já que não tem regra de mercado, você não vai botar R$1 milhão para fazer um laudo de insalubridade, ou um PCMSO de uma empresa pequenininha, de fundo de quintal, né? A empresa mal está dando conta de pagar os funcionários. Você cobrar R$1 milhão, a empresa vai dizer, meu amigo, né? Como você não vai chegar para um extra, para um grande supermercado desse da vida, e dizer assim, ó, vou cobrar para você R$500, 800, né? Então, assim, é muito uma análise de empresa para empresa. Inclusive, essa é uma grande dúvida que o pessoal quase todo santo dia me liga ou me faz contato. Pessoal, quanto é que eu cobro? Eu disse, meu amigo, daqui a pouco vamos chamar de banco. Depende de quantos funcionários, né? Quantas funções. Exatamente. Assim, qual é o ramo de atuação dela, se é uma empresa que está bem ou não das pernas, tem quantos funcionários, enfim, são coisas que você tem que analisar para poder dar um orçamento, tá? E estudar o mercado também, né? Às vezes você vai dar um valor muito alto e se você está concorrendo com outra pessoa, né? Tá bom? O valor é proporcional à complexidade do projeto, né? E também a questão de quem está lhe contratando, né? Isso, e aí entra outro ponto importante, que você falou PCMAT, mas outros documentos vão pedir medições, por exemplo. Quando a gente vai fazer um laudo de insalubridade, não é que a norma ela pede, por favor, faça a medição de produto químico, por favor, faça uma medição de calor, né? Use um termômetro de bulbo úmido para medir, que é um termômetro muito caro, 5 mil, de 2 a 5 mil reais, né? Na verdade, você encontra até mais. Então, assim, ela não pede por favor, ela manda, tá? A norma não pede, ela manda. E vai ser um descumprimento de lei se você fizer sem medição, tá? Então, o que acontece? Tem profissionais aí cobrando valores absurdos e fazendo coisas irregulares, coisas ilegais. Um laudo sem medição não é laudo, tá? Então, assim, você tem que botar isso quando você for dar um preço, tá? Ah, não, olha, tem uma medição de um decibelímetro que eu tenho que alugar, um audiodosímetro, ou não, vai ter uma medição de radiação que eu tenho que fazer, ah, não, tem uma medição de, enfim, produto químico, tá? Eu tenho que contratar uma empresa para fazer essa medição, e ela vai dizer para você que deu tantos ppms, partes por milhão de produto químico no ambiente, de partículas no ambiente, e ali você vai dizer se é insalubre ou não, de acordo com a norma, tá? Mas tudo isso é custo. Agora, diga aí, se você cobrou R$100, você já não paga, né? Concorda? Claro. Tem gente cobrando valores absurdos aí, tá? Veja só, não paga nem a medição. Tudo bem? Tudo bem. Até aí, tudo bem, pessoal? Vamos lá, 10 horas, deixa eu ver onde é que eu parei, que a gente vai fazer uma pequena pausa para uma aguinha, um cafezinho de vocês. Deixa eu só ver, tem um colega que está entrando aqui. Pronto, a tela que aparece para vocês nesse exato momento, qual é? A do CBO, né? Do CBO. Muito bem. Para fechar essa nossa apresentação, turminha, eu queria fazer um indicativo de uma referência bibliográfica para vocês. Todas aquelas normas que nós vimos lá no site do governo federal, Ministério da Economia, você vai encontrar em alguns livros. Então, assim, existem um manual Atlas de Segurança e Medicina do Trabalho, que é esse aqui, tá? Eu até botei aqui para esconder o editora ou marca, qualquer coisa que fosse nessa linha, tá? Mas preste bem atenção no número de NRs que ele tem. Então, hoje, até a 37, tá? Esse aqui já está desatualizado, certo? E é um livrinho que deve estar na faixa de preço. Se você comprar em Natal, você vai comprar por uns R$70. Se você comprar pela internet, talvez uns 50, tá? Mas, assim, esse livrinho aqui, eu diria para vocês que é a Bíblia da segurança do trabalho, tanto do médico quanto do engenheiro, tá? Eu devo ter, talvez, uns 8 desse aqui e mais uns 10, talvez, de outros que eu vou falar agora. Tá? Os outros que eu vou falar agora é o seguinte, professor, esse aqui ele só traz as normas nua e crua, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, ele vai dizer para você o que você, como engenheiro, a empresa, ela é obrigada a ter, né? Então, você vai orientar o patrão, ó, aqui está dizendo que se a fiscalização passar, a gente tinha que ter CIPA, tá? Mas ele traz a lei nua e crua. Mas aí, o aluno, ele está estudando para concurso, ele está querendo ingressar no mercado e quer mais conhecimento, assim, né? O que ele faz? Normas regulamentadoras comentadas, tá? Então, existe uma série de livros das NRs comentadas aí, tá? Que vocês podem buscar, tá? E aí,
Se alguém quiser alguma referência, pode me buscar no WhatsApp lá, professor, qual é o livro que o senhor indica, tá? E eu faço algumas indicações boas para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Eu, no início de carreira, fui comprando vários livros até saber, assim, cheguei no livro bom, né? No livro, assim, top de mercado, tá? Então, assim, se vocês quiserem algumas indicações, pode me contactar, será uma grande satisfação poder sempre ajudar vocês. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim, tranquilo. Sim. Beleza. E aí, para a gente fechar esse primeiro momento, trabalho seguro, vida completa, tá? Então, a gente sempre procura mostrar para o trabalhador que, além de ser importante ele concluir o trabalho com segurança, tem alguém esperando ele em casa, né? Alguém tá ali, a família dele, o filhinho, a esposa, tá? Falar nisso, Dia dos Namorados hoje, né? A todos aqueles que casados, namorados, noivos e noivas, né? Felicitações ao dia. Tudo bem, pessoal? As referências que nós utilizamos para essa apresentação. Nenhum trabalho ou tarefa é tão importante que não possa ser feito com segurança. Eu espero fechar todas as nossas apresentações de agora para frente com essa fala, tá? E que a gente leve isso para os nossos dia a dia, o nosso dia a dia de trabalho. Tá bom até aí, pessoal? Tudo ok? Sim ou não? Tem alguma dúvida Tudo nesse ok, momento? professor. Professor, Oi. rapidinho, qual vai ser o horário de intervalo do almoço?